Olá pessoal, a pedidos vou gravar aqui uma série de screencasts ensinando para vocês como fazer um passo a passo, um CRUD no XJS 4 com toda a estrutura MVC. Ainda não tenho certeza se serão 3 ou 4 vídeos, como vocês sabem eu gosto bastante de falar, então eu vou tentar gravar vídeos de até 30 minutos cada um, no máximo, porque assim não fica tão exaustivo ficar assistindo esses screencasts. Bem, tempos atrás, eu publiquei uma série de 5 posts como fazer uma aplicação CRUD com XJS 4 utilizando o MVC. E aí no final do último post, acho que foi na parte 5, eu perguntei se vocês estariam interessados em vídeos, né, mostrando, fazendo passo a passo, além de outras dicas. E a resposta foi positiva, então eu estou gravando aqui esse screencast que vai ensinar a mesma coisa que está nesses 5 posts. Só que, claro, vou passar algumas dicas adicionais, coisas que às vezes não dá pra gente mostrar escrevendo. Às vezes escrever fica um pouco mais complicado pra gente falar tudo que a gente quer, né? Então, como referência, eu vou utilizar aqui esses 5 posts, tá? Aqui no blog, eu entro no blog, só faço aqui uma busca por CRUD, e aí eu tenho aqui essas 5 partes de um post, tá? Eu tenho a parte 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem? Então, é exatamente isso daqui que a gente vai fazer hoje, passo a passo. O código-fonte, eu tinha colocado aqui em outro post, tá? Que na verdade é esse post aqui. Então, é esse CRUDzinho que a gente vai fazer. Um grid com uma listagem de contatos. Quando você clica 2 vezes num contato, abre um formuláriozinho para você editar o contato. E tem esse código-fonte aqui do XJS 4, MVC, JSON, PHP, MySQL, CRUD. Aqui no blog também tem esse outro, que eu fiz um pouco depois, que foi esse CRUD, que é o mesmo CRUD, só que eu fiz dentro do Sencha Architect. Na verdade, como esse aqui ficou um pouco mais limpo, eu vou estar me baseando nesse daqui, que é o XJS 4 CRUD MVC Architect. E eu até fiz o download dele também, tá? Para minha máquina. Então, primeira coisa que eu aconselho vocês é vir aqui no GitHub e fazer o download desse código-fonte, porque a gente vai copiar algumas coisinhas dele, tá? Para quem quiser fazer o download, é só abrir aqui o repositório, tá bom? E vir aqui fazer o download do zip. A gente não vai utilizar o próprio código-fonte, talvez o código-fonte do PHP, que eu não vou focar no PHP nesses screencasts, tá? Vou focar apenas na parte do XJS 4 mesmo. Vou comentar algumas coisinhas do PHP. Como vocês sabem, eu não sou desenvolvedora PHP, mas o PHP, nesse caso aqui, ele é mais simples para a gente poder fazer certas coisas, né? Então, para quem utiliza Java ou utiliza Ruby, Python, C Sharp, enfim, vocês podem utilizar a mesma lógica para fazer esse CRUD também em alguma outra linguagem. Eu tenho aqui o CRUD também já pronto, tá? Só que ainda não tá funcionando, como vocês podem ver, eu não tenho nada no meu banco de dados e eu vou fazer isso tudo passo a passo com vocês. Mas antes, quais que são os requisitos para essa aula? É você ter o SDK do XJS instalado. Eu estou utilizando aqui a última versão do XJS, que é, se não me engano, é 4.2.1.883. Tá bom? É só vocês irem no site da Send, na página do XJS, e faz o download da última versão. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, faça o download da última versão do XJS 4, tá? O Sencha CMD, a gente vai gerar a aplicação, tudo bonitinho, utilizando o Sencha CMD. A versão que eu estou utilizando é a versão 4. Da mesma forma, fez o download da última versão do XJS, faz o download da última versão do CMD também, tá bom? Porque às vezes você está utilizando uma versão muito antiga do CMD e vai tentar utilizar com uma versão mais nova do XJS 4, não são compatíveis. Então, para não ter dor de cabeça, faz o download da última versão do XJS e a última versão do Sencha CMD. Vou estar utilizando também um servidor Apache aqui, não tem importância se você quiser utilizar o IES do Windows ou o Tomcat, não importa, você precisa de um servidor para a gente poder executar o nosso projeto. Um editor de texto, eu vou estar utilizando o Sublime Text, tá bom? Mas você pode utilizar o editor ou a IDE de sua preferência.
Um browser também, eu vou utilizar o Chrome com o Developer Tools, mas se você for fã do Firefox, tenha certeza que você também tem o Firebug instalado para a gente poder fazer alguns debugs também. E no back-end, como eu falei, eu vou usar um PHP bem simplesinho mesmo, mas vocês podem utilizar a linguagem que vocês quiserem. O importante é a lógica utilizada e não a linguagem em si. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, eu não tenho nada aqui. Esse aqui é o projeto que eu fiz o download aqui do GitHub. Se eu abrir aqui o Google Developer Tools, tá bom? Vocês podem vir aqui, quem não souber abrir, olha. Aqui no Chrome você clica aqui nesses 3 risquinhos, vai em ferramentas, ferramentas de desenvolvedor, tá? Que é o Developer Tools e ele abre aqui, tá bom? Doiana, eu tô pegando uns warnings, isso aqui vocês não se preocupem, tá? Isso aqui são coisinhas do Chrome mesmo, não tem nada a ver com o nosso projeto. Aqui na parte de Network, a gente consegue ver todos os requests que foram feitos. Os requests do código fonte, né? E a gente consegue ver também aqui os requests que foram feitos. Aqui se eu vim em XHR, os requests que foram feitos para o servidor. Nesse caso, eu estou tentando chamar o meu código PHP, porém, esse código PHP aqui, olha, tá dando um erro. Ele não consegue conectar utilizando uma senha, mas isso daí a gente vai ver, Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Não precisa se preocupar. Vamos primeiro passo a passo aqui, então. Eu vou abrir o MySQL, vou estar utilizando o MySQL, e eu tenho aqui também, olha, o meu código fonte que está aqui. Tá? O código fonte que eu fiz o download lá do GitHub. Aqui dentro eu tenho essa pasta SQL que está o script para poder criar a base de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer então, estou com o MySQL aberto, vou abrir aquele código do SQL. E aqui, olha, eu não tenho nenhum esquema blog ainda e vou rodar. Só rodar esse carinha aqui. Bem, eu tentei rodar aqui então e ele está dando que ele não consegue criar essa tabela por causa desse esquema blog não existe. O que eu vou fazer aqui então, olha, eu vou criar eu vou clicar aqui para poder criar um esquema, vou chamar de blog e vou aplicar, ok, está criado. Agora sim, vou vir aqui, vou selecionar como esquema padrão, tá? E vou rodar o meu SQL. E tá tudo aqui. Fechando aqui, eu vou abrir aqui o meu esquema. Vou selecionar e aqui tem, como vocês podem ver, tem cerca de 200 registros, tá? Pra gente poder brincar um pouquinho também com paginação no XJS e aí eu vou acabar explicando algumas coisas sobre paginação também. Então, tá tudo ok. A gente tem o nosso script. Aqui dentro do meu servidor, eu tenho aqui o XJS, que está aqui, tá bom? E tem essa pastinha blog também. Eu vou criar a minha aplicação aqui dentro desse diretório blog. Para isso, eu vou utilizar o Sencha CMD. Vou abrir aqui, então, o terminal, tá? Eu vou mudar o diretório pro diretório do SDK do XJS, tá bom? E aí, só para vocês verem aqui, olha, se eu digitar apenas Sencha, eu estou utilizando a última versão disponível, na data de hoje, tá? Do Sencha CMD, e aqui tem alguns helpers também. Então, a gente quer gerar uma aplicação com XJS. Para gerar a aplicação do XJS, é Sencha Generate. E aí, se você tiver em dúvida, olha, as categorias tem App Generate, então se eu clicar apenas em Sencha Generate, ele vai falar, olha, você pode criar um controller, um form, um model, um package, um profile e uma aplicação. Então, a Sencha Generate App. Tem outros 2 parâmetros que a gente precisa passar também, mas caso você digite isso daqui, vai aparecer uma mensagem que você precisa de 2 parâmetros. O primeiro é o nome da aplicação. O segundo é onde a gente vai criar essa aplicação. Então, vamos lá. Nome da nossa aplicação. Eu vou criar a aplicação como XTMVC. Esse vai ser o namespace da minha aplicação. E onde eu vou criar a minha aplicação? A gente está dentro desse diretório, não tá? Então, eu vou voltar para a raiz aqui do HTDocs
Então, eu vou voltar e vou criar minha aplicação dentro de blog. Então, eu vou vir aqui, blog, e vou criar aqui dentro de uma pasta o nome da minha aplicação. Então, o nome da minha pastinha vai ser XJS CRUD MVC. Só isso daqui. E aí, eu vou criar. E aí, a gente espera um pouquinho e a gente pode ver que ele vai começar a criar aqui os arquivos pra gente, tá? Então, a gente espera aí alguns segundos. Bom, a aplicação aqui está criada, como vocês podem ver, tem toda a estrutura de uma aplicação criada aqui com o CMD. Aqui, eu vou abrir uma nova aba, vou vir aqui, localhost, vou colocar aqui log, e vou clicar aqui no XJS CRUD MVC, e o XJS já criou aqui uma aplicação pra gente, uma aplicação inicial pra gente. E aqui em cima dessa aplicaçãozinha inicial é que a gente vai trabalhar, tá bom? Então eu vou abrir aqui o Sublime, já estou com o Sublime aberto, e vou pedir para ele abrir esse código-fonte que foi gerado pra gente. Está aberto o nosso código-fonte da aplicação. A gente vai trabalhar dentro desse diretório app, tá? Esses outros diretórios, por enquanto, a gente vai esquecer. Bom, a nossa aplicação aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês como que é a aplicação que a gente vai trabalhar. Para isso, eu vou fazer aqui só uma... Deixa eu ver se agora tá ok. Ok. Então, aqui só para mostrar para vocês como é que ficaria, é um CRUD, tá? A aplicação que a gente quer desenvolver é um CRUD. Tem a listagem aqui, olha, tem com paginação, tá vendo? Vocês podem ver que tá mudando, tá? Eu tenho 6 páginas, eu tenho 199 registros na minha base de dados. Quando eu dou um duplo clique aqui em um registro, vai abrir esse formuláriozinho. Quando eu clico em adicionar, vou clicar para adicionar. Se eu clicar aqui em deletar, ele vai deletar para mim, tá? Se eu vier aqui, qual que eu deletei? Foi o 13, né? Se eu faço um refresh, pego mais na base de dados, já fez, tá? E reparem que a gente tem esses íconezinhos, tá? Esses ícones, eles não são do XJS, tá? Esse daqui e esse botãozinho. Eles não são do XJS. Eles são de uma coleção que é o FanFanFan Icons, tá? São ícones open source, tá bom? Então vocês podem utilizar. Até recomendo vocês utilizarem também em projetos que vocês fizerem. E são bem bacanas. Eu estou utilizando esse Silk aqui. E dentro desses ícones aqui, eu peguei alguns ícones para poder utilizar na aplicação. Então, para facilitar a nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Resources, tá vendo aqui, ó, CSS é o CSS da nossa aplicação e as imagenzinhas. Então, eu vou copiar essas duas pastas daquele código-fonte do GitHub, tá bom? E vou colar aqui na aplicação que foi gerada dentro de Resources, tá bom? Vou colar aqui dentro pra gente. Tudo bem? Então, tá aqui o CSS e as imagens. Pra gente ver aqui, olha, dentro de Resources, eu tenho aqui as imagens, são todas PNG, e aqui dentro desse app CSS, eu apenas criei estilos que fazem referência a essas imagens para a gente poder utilizar como ícones, tá? Não tem muito segredo nisso. Então, são só aqueles iconezinhos de cancela, salvar, o usuáriozinho, aquilo lá, tá bom? Então, vamos lá. O que mais que a gente precisa fazer? Qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria criar esse grid aqui, tá bom? Aqui no nosso banco de dados, a gente tem ID, e-mail, nome e telefone.
Para a gente criar um grid, a gente precisa de 3 coisas no XJS, tá? A primeira coisa, o grid, tá? O grid, ele utiliza a store. A store é como se fosse o down. É o carinha que vai ser responsável por fazer a conexão com o PHP, no nosso caso, com o código servidor, e buscar ou enviar dados, tá bom? Então, preciso também de uma store. Só que a store é uma coleção de registros. Esses registros são o que a gente chama de model, tá? Então, aqui, ó, cada linha dessa representa um registro do nosso banco de dados, que no XJS a gente chama de model, ou seja, é uma entidade que a gente quer representar. Então, a gente vai começar com um model aqui no nosso código. Aqui, olha, dentro de model, só tem esse readme aqui, tá bom? Mas se você quiser pode até deletar. Eu vou criar aqui um model, então, novo arquivo, já vou salvar esse cara. Pode ser como contato, tá? Ou como contact, tanto faz. Vou colocar aqui como contato para ficar em português, já que os outros códigos fontes estão em inglês, tá? Então, contato. Para a gente definir o model, então, xt define. Aqui eu vou passar o nome do nosso model. Lembrando, olha, que nossa aplicação tem um namespace xtmvc.model, que é o nome do nosso pacote, .contato, que é o nome do nosso arquivo aqui, tá? E aqui ainda vou passar uns parâmetrozinhos. Como é um model, ele vai estender a classe model, tá? E é isso. Agora, a gente precisa declarar os campos do nosso model. Loiane, como é que eu vejo tudo isso? Você vê tudo isso através da documentação. Deixa eu aproveitar esse aqui para abrir a documentação. Eu vim aqui na documentação. Na documentação, deixa eu fechar esses caras aqui todos. Eu vim aqui e procuro por model, xtDataModel, e eu tenho aqui, olha, um exemplo. Então, aqui, por exemplo, eu posso pegar nome e tipo, se você quiser, e pode ver, mas a gente tá seguindo esse mesmo exemplo aqui. Então, ó, quais são os campos? Os campos, né, é sempre um array. Então, olha, o primeiro campo que a gente tem aqui no banco de dados é um ID. O ID, ele é geralmente inteiro, né? Depois a gente tem 3 campos. Todos esses 3 campos, eles são do tipo string. Então, deixa eu já mudar aqui. Já deixa eu tirar esse carinha daqui. A gente tem, então, e-mail, name e phone. Então, vem aqui, e-mail, name e phone. E a gente tem aqui o nosso modelo feito. O próximo, deixa eu deixar aberto, o próximo passo é definir a store. A store é uma coleção de models, então, geralmente, convenção de nomenclatura é o plural do model. Então, contatos.js. É a mesma coisa, xt.define, o nome, xt.store, tá? Não é xt, é xtmvc, o nosso namespace, né? A store, que é o nome do pacote, mais o nome do nosso arquivo, contatos. Aqui, então, a gente começa a definir. De novo, vamos aqui na store, na documentação, se você ficar meio perdido, e aí você tem aqui que a store é xtDataStore. Então, extend xtDataStore. E aqui a gente passa aqui a gente passa então algumas informações, como por exemplo, qual que é o modelo que está representando essa store. No nosso caso é este model aqui. Então, para não dar erro, né? Ctrl C, Ctrl V.
Na Store, a gente também precisa configurar um proxy, né? Porque afinal o proxy vai dizer, difícil, hein? O proxy vai dizer como é que a gente vai se comunicar com o server. No nosso caso, um server, né? Então, tipo, nós vamos utilizar Ajax, tá bom? O header, ele vai definir como é que a gente vai ler esses dados. Então, olha, nós vamos ler dados JSON, tá? E nós vamos trazer um JSON que vai estar com o wrap contatos, tá? Ou data, se você quiser simplificar, tanto faz. Pode ser data, não tem importância. E a gente também precisa definir uma URL. Então, aqui na URL, a gente vai colocar o nosso código PHP aqui dentro de uma pastinha chamada PHP. E, por exemplo, lista contatos.php. Bem, é isso que a gente tem, por enquanto, na nossa Store. O próximo passo, então, a gente tem um model, a gente tem uma Store. O próximo passo é criar a view. A view, então, vai ser o nosso grid. Então, aqui eu vou salvar como contatos grid. Então, xt, define, ponto, vírgula, o nome, pegar o namespace aqui, mais a view, mais o nome do nosso arquivo, contatos grid. E aqui, então, a gente passa todos os dados. Vamos ver aqui, então, grid, sempre indo na documentação, tá bom? Documentação é a sua melhor amiga, não tem ninguém melhor do que a documentação. A classe é XTGridPanel. Então, a gente vem aqui, extend, XTGridPanel, certo? A gente pode também dar um alias. Lembra, quem fez o curso de XJS lá no blog, lembra que a gente pode definir um alias. Isso vai ajudar bastante a gente depois. Para definir um alias, então, é widget, ponto, e aí o nome do nosso alias. Eu vou dar o próprio nome da classe, tá? Contatos grid. Porém, uma coisa do alias, ele é sempre e tudo em letra minúscula, tá bom? Então, vamos seguir sempre a convenção. Um alias. A próxima coisa que a gente precisa para um grid é uma store, tá? Então, a gente vai pegar aqui, store, e vai colocar o nome da store. Contatos, tá? A gente pode dar um título para o nosso grid também. Aqui, o que foi que a gente deu? Contacts, né? Então, vamos colocar aqui contatos. O que mais que a gente pode dar? Ok. Tá vendo esse ícone aqui? É através de uma propriedade chamada icon hífen, não, é só icon CLS, tá? Aqui dentro do nosso CSS, a gente definiu esse aqui, olha, grid PNG. Então, a gente vai utilizar esse carinha aqui, icon grid. O próximo passo na definição de um grid, a gente já tem a store, a gente já tem um título, o próximo passo são as colunas. As colunas são um array, tá? E aí a gente começa a definir. A gente pode definir um título para cada uma. Então, por exemplo, se você quiser definir o ID, pode mostrar o ID, tá? Do jeito que a gente está fazendo. Aqui a gente não está mostrando o ID. Se você quiser, pode mostrar o ID. Então, por exemplo, o ID, um tamanho também. Vou colocar, não, tamanho é int, eu vou colocar, sei lá, 35 pixels de largura. Uma outra coisa que é super importante é esse tal do Data Index. E o que é esse Data Index? O grid, ele tem a store.
a Store tem uma coleção de contatos. Como é que eu sei que essa informação, esse e-mail, precisa ser mostrado na coluna e-mail? É através do Data Index. O Data Index, ele tem que casar com o nome do seu campo. Então, no caso do ID, tá? Vou fazer um outro aqui, então. ID, deixa eu colocar aqui, então, nome, telefone e e-mail. O Data Index do nome vai ser name, do telefone, phone, e do e-mail, e-mail. Vou mudar aqui o tamanho, o e-mail, deixa eu ver, acho que 170 ou 200, vou colocar 170. O telefone não precisa de tanto, sei lá, 100. O nome, vou colocar aqui 170 também. Só que, por exemplo, caso sobre espaço, eu quero que o nome pegue todo o espaço. Então, eu vou deixar aqui essa propriedadezinha flex. Então, eu tenho aqui um grid, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que mostrar essa informação. Porque, olha, se eu vier aqui ainda, tá a mesma coisa, só que eu quero mostrar o meu grid, não é verdade? Aqui dentro, a gente tem, por exemplo, a aplicação e a gente tem o viewport, tá? O viewport, olha o que tem no viewport. Ele tá ok, a gente não precisa mexer, a gente só quer colocar um item mesmo, então a gente vai continuar utilizando o layout fit, só que os itens, a gente não quer que seja esse main, a gente quer que seja nossos contatos grid. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, dentro do meu viewport, é esse xtype, e o xtype vai ser o meu alias, tá? Só que quando eu estou utilizando o alias, como esse alias foi criado pela gente, e não é um alias do XJS, por exemplo, aqui no XJS, tá vendo que o grid, ele tem um alias também, que pode ser grid panel ou pode ser grid, tá? Quando foi um alias criado por nós mesmos, a gente precisa colocar o componente no requires, tá? Então, aqui eu vou copiar e vou colocar aqui, ao invés desse main, vou colocar esse contatos grid. E aí a gente pode vir aqui, para verificar os erros, eu vou abrir o Developer Tools, tá certo? Vou deixar aqui no console e vou fazer agora o refresh para ver se vai dar algum erro. Tá dando alguma coisa aqui, alguma coisa está errada, tá? Porque ele não tá indo, não tá mostrando o grid aqui pra gente. O que tá faltando? Quando a gente cria, por exemplo, um grid, note que esse grid está criando essa store contatos aqui, a gente não tem nenhuma outra referência, o mesmo para a store que está utilizando o contato. Geralmente, o que a gente faz? A gente vai vir aqui e vai criar um controller. A gente já tem um controller criado aqui pela aplicação, que é esse controller main aqui, então eu vou continuar utilizando ele. Aqui, geralmente, do controller, a gente vai declarar 3 coisinhas, que são os models, stores e as views. O que é? Geralmente a gente cria um controller para cada coisa que a gente quer controlar. Aqui a gente quer controlar aquele gridzinho. Então aqui eu vou começar a declarar os models que estão atrelados àquele grid. Então aqui dentro eu vou colocar o model, vou colocar a store, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar as views, que no caso vai ser esse contato grid aqui. Super bacana, Loiane. Continua dando erro. Pois é, tá faltando mais uma coisinha aqui. Aqui nesse main, eu vou vir aqui na minha aplicação, eu já limpei aqui tudo, e vou deixar apenas esse controller aqui declarado. Loiane, mas ainda tá dando erro, Loiane.
Então, vamos colocar os nossos skills, tá? Então, a gente precisa começar a pensar um pouquinho e ver o que foi que deu errado, tá bom? Aqui a gente já sabe, olha, se a gente começar a ver o stack tracing, a gente sabe que foi um erro na declaração de um widget. Como a gente utilizou aqui, olha, no viewport, um widget criado por nós, a gente colocou requires. Se a gente vier aqui, olha, no network e filtrar por contato, por exemplo, a gente vai ver que ele conseguiu contatos, a store, a view e o model. Eles carregaram sem problema nenhum. Então, vamos continuar olhando aqui. Ele deu erro na hora de instanciar a view. Então, olha só. Como é que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que começar a debugar. XTCreate para instanciar. Vou tentar instanciar agora, já que provavelmente o erro é aqui. Vou tentar instanciar esse grid aqui. Nossa, Leone, mas debugar XJS é meio chato. É meio chato sim, gente. Mas a gente tem que fazer isso aí quando a gente tem um erro. E eu também quero passar aqui uns objetivos, é mostrar para vocês como debugar. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades em debugar, tá? Então, vamos ver aqui. Continua dando o mesmo erro. Então, o erro é nessa grid aqui. Mas o que provavelmente está dando esse erro aqui na grid? Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui uma store contatos. Tem o título, tem o ícone e tem colunas. Se a gente vier aqui e tirar as colunas, provavelmente vai dar um outro erro. Porque um grid precisa de colunas. É uma das coisas obrigatórias do grid. Então, tá vendo aqui, ó, configuração de coluna é obrigatória. Então, as colunas estão ok. O ícone CLS que tá errado, vamos ver aqui de novo. Deixa eu limpar, dar um refresh. Continua dando o mesmo erro. Então, o ícone não é. O título, e é assim que a gente debuga XJS, pessoal. Olha que legal. Não é. Problema na store, então. O que está de errado nessa store aqui? Eu vi em alguns exemplos, mais ou menos, que eu só preciso declarar esse contatos aqui. Então, vamos ver aqui. Não deu mais erro. Então, o problema é na store. Então, vocês viram como é que a gente tem que fazer o passo a passo para poder criar. Então, se eu descomentar a store, ele continua dando erro aqui. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu tentar criar uma store aqui. Create xt data store. Aqui é uma vírgula. Vou comentar isso daqui. Vamos ver se agora vai. Opa, o erro já é diferente, hein? A store não tem o model. Deixa eu ver aqui, então. Vou começar a colocar algumas coisas aqui. Model. Opa! Então, é a store que está com problema. O que pode estar dando de errado aqui? Olha aqui, a gente está criando a store só como contatos. Aqui, a gente colocou o model todo. Então, será que se a gente colocar o nome da store vai funcionar? E era exatamente isso que estava errado. Então, tá vendo? Aquele erro lá do buffered, se eu voltar aqui, olha. Sempre que geralmente, tá? Os erros do XJS, geralmente eles não falam muita coisa pra gente. Na verdade, eles não falam nada pra gente. A gente tem que sair debugando. Mas isso daqui, ó, buffered, não posso ler a propriedade buffered. Isso aqui é batata. Isso aqui tem a ver com a store. Então, alguns erros a gente já consegue ver o que pode ser. Então, sempre quando for esse erro aqui, é alguma coisa a ver com a store de algum dos seus componentes, tá? Então, aqui, olha, é sempre também o nome. Poxa, Loiane, mas eu vejo em alguns... Já vi em exemplos... Já vi em exemplos utilizando só o nome da store, por exemplo. Nesse seu exemplo do Sencha Architect, está utilizando só o nome da store.
Pois é, mas o Sencha Architect funciona de uma maneira um pouquinho diferente. A gente está fazendo aqui tudo na mão, tá? Lembrando que a gente está fazendo todo o nosso projetinho na mão. Então, a Store aqui, a gente vai colocar a Store tudo, o nome completo. E aproveitando também, a gente já deixa o nosso controle aqui a gente já deixa o nosso controle bacana. Quando você está utilizando o Sencha Architect também, ele coloca todas as views, as stores, tudo aqui. E isso não é bacana, tá? Porque isso aqui fica muito poluído. Isso aqui é para ficar limpinho, bonitinho. Então é preferível que você faça todas as suas declarações dentro do seu próprio controller. Porque aí você sabe, porque o controller você vai estar tratando de escopo, tá? Então é assim que a gente vai tratando no XJS. Então, se eu vier aqui de novo, tá funcionando. Não tá carregando nada, mas o nosso grid já está aqui. Só pra gente fechar a aula de hoje, aqui, olha, a gente ainda tem essa toolbar aqui e a barra de paginação. Vamos adicionar esses dois itens aqui também no nosso grid, tá bom? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso grid. Vou continuar aqui embaixo, tá? Vou colocar as toolbars. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é declarar a primeira toolbar. Então, o xtype vai ser uma toolbar. O dock dela vai ser no topo, que a gente quer que ela fique ali no topo, né? Tá muito embaixo aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu adicionar uns espaços aqui, só pra gente poder trabalhar aqui melhor, depois eu tiro. A toolbar vai ser um botão. Opa, tô doidona. A toolbar vai ser no topo. O próximo, a gente vai declarar os itens da toolbar. Por padrão, os itens da toolbar já são botões, mas se você quiser colocar, por exemplo, uma outra pessoa nunca trabalhou com XJS, vier da manutenção no código, você pode deixar, mas aqui por padrão já é botão, tá, gente? Então não precisa ter esse xtype aqui. Eu particularmente gosto de colocar aqui, eu gosto de deixar bem específico qual que é o tipo do componente. O texto, vou colocar aqui novo, né? E vou botar também aquele icon CLS que a gente criou aqui, onde adicionar, olha, esse icon edge. Então eu vou criar, vou copiar. Cadê? Tem muita coisa aqui, deixa eu fechar. Estou trabalhando só com grid. Aqui, então, para facilitar, o botão de delete, excluir. E é o de delete, é esse que a gente está utilizando, o icon delete. E vou colocar esse carinha aqui, icon delete. Se eu fizer aqui um refresh, novo excluir, veja que não está aparecendo, a gente ainda precisa fazer aparecer esses ícones. Vou adicionar uma outra toolbar, que nesse caso é a toolbar de paginação. Então, paginação, o que a gente precisa? A barra de paginação tá aqui, veja que a gente tá, cadê? É esse daqui, então olha, vou colocar aqui a minha barra de paginação, o dock também vai ser top, tá bom? A Store é a mesma Store aqui, tá? A gente tem que copiar, fazer Ctrl+C, Ctrl+V do nome da Store. Isso aqui eu acho que poderia ser uma das melhoras para futuras versões do XJS. Se o grid está utilizando essa Store, para que eu tenho que copiar, fazer um Ctrl+C da toolbar para a Store, né? Eu acho que uma sugestão aí de melhora para o XJS poderia ser pegar isso automaticamente. Para que eu vou utilizar uma outra Store para paginar, sendo que a Store do grid, né? Isso não faz muito sentido.
Mais o que? Vamos ver se agora o que tem aqui. E tá aqui com a barra de paginação. Não tá funcionando nada, tá? Então é assim mesmo, a gente não fez a parte do server ainda. Só que isso aqui tá faltando, tá vendo? Como é que eu faço para poder adicionar esse app.css? Vou vir aqui no HTML e vou adicionar. Sim, por enquanto a gente vai fazer isso, que é só para testar, tá bom? Mas para fazer build de produção é um pouquinho diferente. Então vou botar aqui um link. Vou colocar aqui então resources barra tem um CSR barra app.css. Tá aqui então aparecendo. Se eu clico nos botões, não faz nada, né? Mas é exatamente isso que a gente pode fazer. E ainda tem essa mensagem aqui, ó, no data to display. Vamos melhorar isso daqui então. Aqui dentro a gente pode colocar uma outra configuração, que é esse empty message, que então é nenhum contato encontrado, algo desse tipo. E a gente vem aqui então, nenhum contato encontrado, bem melhor. Aqui, por exemplo, ó, esse xtloader está pegando isso aqui de maneira síncrona. Então, o que a gente pode fazer? Aqui dentro do nosso application, eu vou adicionar esse outro carinha aqui, que é o requires, e vou adicionar todos os requires aqui, que o XJS possa mostrar aqui, né? Então, tá aqui, não tem mais aquele warning. Isso aqui vocês podem esquecer, tá? Isso aqui não é erro do XJS, isso aqui tem a ver com Chrome, tá bom? Então, não se preocupem. Então, para a primeira parte de hoje, a gente viu como fazer o model, como fazer store, como fazer o grid. Fizemos um erro no grid e vimos como debugar isso daqui. Então, por hoje, eu vou acabar por aqui. Para a próxima, então, para o próximo vídeo, a gente vê como fazer a parte do server, né? E aí começa também a fazer o form, entre outras coisas, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado desse screencast e a gente continua com o tutorial na parte 2 desta série. Até a próxima!